Bem, amados irmãos, é uma grande alegria estar com vocês e gravar esse vídeo aqui, né, para vocês. Eu prometi, eu estou bem atrasado, mas são muitas coisas para me decidir o que fazer, né? Então, eu estou aqui, mandar esse vídeo para os irmãos, é um pequeno desfrutar para essa semana. Eu vou deixar essa palavra e nós vamos ruminar essa palavra durante a semana, né? Eu vou só apenas dar uma introdução. Eu quero avisar os irmãos que eu estou em São Paulo e estamos aguardando a chegada dos irmãos que foram para o encontro na cidade de Santa Isabel, fizeram um retiro, né? E grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio. A irmã Daniele, né, está viajando agora às 18 horas. Ela está indo para a África, em missões. Também uma irmã muito preciosa, que caminhou conosco há muito tempo, ainda está caminhando conosco. E muito o Senhor tem trabalhado na sua vida, né? Nós temos assim uma alegria muito grande de ser participantes desse mover de Deus na vida dela. Nós estamos muito felizes com as células que Deus está iniciando em Guaratinguetá e também a célula que está caminhando na cidade de Aparecida, um grande mover de Deus. Amém, irmãos? Então eu vou procurar ser bem breve com essa palavra. Tá? O tema hoje é chamados à comunhão. Bom, a palavra-chave eu vou ler para você, está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso 9, diz assim, ó: Deus é fiel, pelo qual fostes chamados. Deus é fiel, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, irmãos, eu quero compartilhar com vocês os chamados que nós temos à comunhão. Deus, ele planejou que fosse assim, que fôssemos chamados para essa comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, né? Deus, ele nunca planejou, irmão, que nós vivêssemos uma vida isolada, tá? Uma vida independente, cada um na sua, né? E não tivéssemos comunhão. A comunhão é com Deus, né? O Pai, Filho e Espírito Santo, e também com os irmãos, né? Nós devemos estar em constante comunhão com Deus e com os irmãos. A comunhão, irmão, ela nos encoraja, renova nossas esperanças e fortalece os nossos vínculos com os irmãos e com Deus. Isso é muito importante. Nós sabemos que hoje há uma forte tendência da vida individual, né? Da individualidade. Por uma série de coisas que já tem acontecido, irmãos. A pandemia, por exemplo, né, nos estimulou muito a ficar isolado, né? E também nós temos visto aí que a internet, por um lado, ela é muito bom, por outro, irmão, muitos irmãos substituíram a comunhão presencial pela virtual. Eu não estou criticando nada contra a internet, muito pelo contrário, eu estou usando dela. Mas isso não substitui, irmão, a comunhão, a presença, a congregação dos santos em adoração, né, em participação viva, ativa, né, o partir do pão, né, a celebração da ceia, e também o cuidado, o apacentar, que não se compara, irmão, quando estamos juntos. O mover de Deus, ele é sobrenatural. Amém? Então isso é uma estratégia do diabo, né? Vivemos isolados. O isolamento nos leva ao enfraquecimento, né? Bom, a palavra comunhão, irmãos, ela é formada de comum união, né? Quando duas pessoas têm um mesmo objetivo, ela tem um mesmo estilo de vida, ou pensam parecidos, então elas têm uma comum união com respeito a um determinado assunto, né? Um estilo de vida. Agora, quando ajuntamos as duas palavras, que fica comunhão, ela tem um tom muito mais forte, né? É muito mais intenso e profundo, porque, na verdade, irmãos, isso eleva o significado da palavra. É muito interessante, né?
Aí nós temos o quê? Queremos refletir com isso que aqueles que têm comunhão, aqueles que identificam a vontade de Deus, né? Aqueles que sonham os sonhos de Deus, né? Escolheram e decidiram viver em intimidade com o Senhor. Isso, na verdade, é ter comunhão, né? Bom, o sentido mais completo da comunhão. Quando, irmãos, a comunhão é vivida por nós na intimidade com Deus, isso gera em nós uma perfeita harmonia entre nós e o Espírito Santo. E nós passamos a nos identificar com o Senhor, até sermos parecidos com o Senhor. E temos a mente de Cristo. Isso é muito interessante, né? Aquele que se une ao Senhor, ele é um espírito com o Senhor. Isso reflete, assim, perfeitamente o que é a nossa comunhão com Deus, né? Tanto é que a nossa comunhão com Deus, Paulo afirma que ninguém pode nos separar do Senhor, é essa intimidade. E Deus, ele tornou-se tão próximo de nós que ele habitou, né? Ele veio habitar dentro de nós. E hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Então Deus não pode estar mais perto do que já está, que é dentro do nosso espírito. Amém? Então, hoje o Santo dos Santos é o nosso espírito, onde nós podemos ter uma perfeita comunhão com Deus, né? Agora, uma coisa interessante, a comunhão, ela vai nos transformando, ela ultrapassa o raciocínio lógico das pessoas, né? O raciocínio humano. Esse relacionamento intenso e profundo, ele vai acontecer na intimidade, e na intimidade nós vamos sendo transformados do Senhor, né? Transformado a imagem do Senhor. Esse dispensar da vida de Deus, ela se funde no nosso espírito e vai nos transformando de glória em glória, né? A sua imagem, como se fosse assim um espelho. Paulo, ele nos deu assim um versículo muito interessante, fazendo essa comparação. Está lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 18. Lá fala assim, ó: todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor. Então, todos nós, inclui a igreja, aqueles que são santos do Senhor, né, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, né? Irmãos, quando nós temos comunhão com o Senhor, quando nós criamos uma rotina de oração e palavra, né, nós, de tantos buscar o Senhor, a gente começa a pensar como o Senhor e começa a refletir, né, na nossa vida a imagem de Deus, tá? E essa imagem, essa comunhão e essa reflexão vai nos transformar, vai nos transformando, né? Vamos sendo mais parecidos com o Senhor, tá bom? Bom, um espelho, irmão, para a gente, assim, ser bem breve, né? Esclarecer um pouco a ideia. Um espelho, para refletir uma correta imagem, ele precisa estar limpo. Se ele não estiver limpo e embaçado, não consegue refletir nem a sua própria imagem, não é verdade? Então tem que estar desembaçado e limpo, né? E esse espelho, irmão, ele não pode estar coberto, ele tem que estar desvendado, né? Então, nós não podemos assim, usar uma máscara, não tem como, né? Na presença do Senhor nós temos que estar transparente e sermos íntegros, né? Para que haja essa transparência, para que essa imagem do Senhor possa ser refletida, o espelho deve estar limpo, né? Outro segundo ponto, irmão, que o espelho não deve estar coberto e deve estar limpo, né? Temos que ser autênticos e, ao mesmo tempo, temos um coração puro, buscar essa presença do Senhor na nossa vida, vai nos santificando, né? E também, irmãos, não tem como o espelho refletir a imagem sua se não estiver focado no seu rosto, na verdade? Você tem que estar direcionado para ele. Assim também você precisa refletir a glória de Deus
está direcionado para o Senhor, olhando firmemente para o Senhor. Assim, irmãos, nós vamos crescendo de glória em glória. Né? Paulo diz, não que eu já tenha alcançado, de forma alguma, mas nós vamos de glória em glória, de passo em passo, buscando a presença do Senhor na nossa vida. Né? Irmãos, eu quero também comparar com você o seguinte, ó. Eu vou ler um texto aqui que é muito interessante, que vai refletir. Está lá em Êxodo 34, e diz assim, ó, 29. O rosto de Moisés resplandece. Eu vou ler para vocês, tá? Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, se enquanto desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia. Olha que interessante. Né? Depois de haver falado Deus com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Eles ficaram até com medo. Moisés estava diferente, ele subiu de um jeito e desceu do outro, não é? Então Moisés os chamou Arão e todos os príncipes da congregação, tornaram-se a ele, e Moisés lhe falou, olha, depois vieram, falou tudo que o Senhor tinha falado para eles, né? Depois vieram também os filhos de Israel, os quais ordenou ele tudo que o Senhor lhe falara no Monte Sinai. E tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Olha que coisa interessante. Por que será que Moisés pôs um véu sobre o rosto? Bom, porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que tinha dito o Senhor. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar e falar com ele. Então, toda vez que Moisés ia falar com Deus, ele tirava o véu. Era um véu descoberto para falar com Deus. E quando ele falava com Deus, na presença do Senhor, o rosto dele brilhava. Ele recebia tanta unção, né? Era tanta presença de Deus que o seu rosto brilhava. E aí o que acontecia? Quando ele ia falar com os irmãos, ia falar com o povo de Israel, eles tinham até medo de aproximar dele, de tanto que brilhava a sua pele. Né? Então ele resolveu colocar um véu para que pudesse falar com eles, para que eles não tivessem receio de falar com ele. E Moisés transmitia toda a mensagem de Deus, naquela unção poderosa de Deus, e cobria o seu rosto com o véu. Né? Agora, isso para nós, irmãos, é o que Paulo vem trazer lá na carta aos Coríntios que eu li, né? Essa glória, ela permanece em nós por meio de uma constante comunhão com Deus. E eu quero trazer um versículo aqui para vocês, que está o seguinte, ó, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 19, diz assim, não apagueis o Espírito, ou não extingueis o Espírito, né? Por que será que diz não extinguir o Espírito? É porque, irmãos, se não houver comunhão, se não houver a presença de Deus na nossa vida, nós, em constante comunhão com Deus, como na palavra e na oração, nós vamos apagar o Espírito. Vai extinguir o Espírito. O Espírito Santo não sai de você, mas não tem como ele agir, não tem como manifestar. Manifestar o quê? Os seus dons, né? Por isso que a vida do crente, muitas vezes, é uma vida apagada, é uma vida sem frutificação, é uma vida de desânimo, cai na mesmice, na rotina, né? Não há, é uma esperança sem renovar, não é verdade? Então, nós temos que andar nessa presença do Senhor e não permitir que o Espírito Santo seja apagado. O Espírito Santo é uma pessoa, ele se entristece com muitas coisas, nós temos que ter, assim, um cuidado especial em sermos, assim, dóceis também com o Espírito Santo, né? Como é que pode acontecer, irmão? Eu quero, assim, apontar 3 coisas só, para ser breve, senão esse vídeo fica longo. O que pode apagar o Espírito? Uma coisa, irmão, é a negligência. A negligência, ela apaga qualquer coisa, até no mundo natural, né? Quando somos negligentes com alguma coisa, quando não levamos a sério alguma coisa, quando não temos foco em alguma coisa, temos descaso,
fazer umas coisas relaxadamente, então não tem como. Né? Então a negligência na palavra, na oração, na comunhão com Deus, na comunhão com a igreja, isso apaga o Espírito Santo. Ele vai se extinguindo, é como se fosse um fogo que vai se apagando, não é alimentado, tá certo ou não? A outra coisa, é como se fosse uma água que joga no fogo e apaga. Apaga o Espírito Santo, é o pecado. O pecado, irmão, ele age assim, é estarrecedor, né? Aborrece demais o Espírito Santo. Quem é que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas nós não devemos viver na prática do pecado. É o pecado consentido, ou então um pecado de estimação, né? Nós devemos eliminar a prática do pecado em nossa vida e pedir ao Senhor, né, que nos dê força, que venha fortalecer o nosso espírito para que não caiamos repetidamente nos mesmos erros. E se precisar de ajuda, irmãos, temos que até recorrer aos irmãos, confessar os nossos pecados para que sejam perdoados e buscar força, né? A palavra de Deus diz que nós temos que ter suporte um para os outros, inclusive para os irmãos que têm dificuldade de romper com a sua vida e pecados e vícios, né? Que não deixa o irmão avançar na vida espiritual. A outra coisa, irmão, para encerrar, não podemos pôr qualquer coisa para alimentar um fogo, não é verdade? Você não pode alimentar uma tocha, uma lamparina, né, um candelabro com qualquer coisa. Você tem que ter um elemento certo para você colocar lá. O que era usado no tabernáculo era o azeite, né, nos castiçais, né? Então, nós não podemos usar qualquer coisa para alimentar, não tem como, né? A nossa vida mundana, irmão, quando nós estamos muito ligados com o mundo, amando demais o mundo, né? Essa indiferença com as coisas de Deus, ela vai tomando conta da nossa alma. E o que acontece, irmão? A negligência e a falta de tempo para o Senhor, isso vai cada vez mais nos murchando na vida do Senhor, né? Então, irmãos, isso são três coisas importantes, né? Que nós devemos tomar muito cuidado. Não sermos negligentes, não acolher o pecado, que é fortemente condenado, e também não estar demasiadamente envolvido com o mundo, né? As demandas do mundo, irmão, elas acabam sufocando e controlam a nossa vida. Elas acabam tomando a prioridade que é do Senhor, né? E o Espírito de Deus vai sendo deixado, o Senhor vai sendo colocado na última posição da fila, né? Amém? E não queremos que isso aconteça conosco, tá? Eu quero deixar aqui para vocês, irmãos, uma palavra final. Deixe que a glória de Deus resplandeça em sua vida. Amém? Deseje isso cada vez mais, né? E de glória em glória nós seremos transformados. Deixe que o amor e o poder do Espírito brilhem e queime o seu coração, né, como uma chama pura para a glória de Deus. Amém? Permeando e impregnando todo o templo que é o seu corpo, né, resplandecendo em todas as janelas da sua vida. Amém? E incendiando os outros corações. Eu quero orar com você. Pai, eu coloco essa palavra diante do Senhor e diante dos irmãos, e eu peço ao Senhor que essa palavra venha frutificar, que os irmãos venham acolher essa palavra como vinda de Deus, que a gente não extinga o Espírito Santo e que podemos manter uma comunhão, a chama acesa do Teu Espírito e a comunhão plena contigo, Senhor. Que a nossa comunhão com o Senhor e a comunhão com os irmãos venha nos transformar de glória em glória. Eu abençoo vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e tenham todos uma semana poderosa na presença do Senhor. Amém.